Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe o pastor Max. Eu quero aproveitar que os irmãos estão em pé e abrir o texto da palavra do Senhor na carta de Paulo aos Efésios, capítulo número 4. Deus abençoe o pastor Max. O pastor Max é assim, né? Os irmãos estão convivendo com ele, vão aprendendo a amá-lo, toda essa sua dinâmica. Ele é tão caloroso, tão amoroso, bonito não, pastor. Bonito é por conta da esposa, né? Mas é bonito sim. Deus abençoe a todos os irmãos. Hoje a bebê não estava, ela não estava muito crente, estava chorando demais. Aí minha esposa então ficou lá no Monte Alto, às vezes, porque lá o povo já conhece ela, o povo pega ela, já dá uns tapas e fica tudo mais fácil. Aí nós achamos melhor ela ficar lá, porque a maior também queria ficar lá. Aí eu trouxe o Esdras, meu filho adotivo, meu filhão. O Esdras já me acompanhou ontem lá no Presidente Dutra e hoje está aqui comigo novamente. Para quem eu viesse aqui, então a fatura é alta, né? Nós vamos ter que ir lá no domingo também, já vou arrastar o Paulinho para a ceia no domingo pela manhã. E tem mais coisa aí que a gente vai pensar e vai levar o domingo. Mas é sempre bom estar aqui com os irmãos. Eu quero ler apenas o verso de número 15 e 16, aqui que você se sente. O pastor Max, na leitura oficial, me ajudou bastante desde o verso 1. Logo, a minha expectativa é que a sua Bíblia permaneça aberta, porque nós vamos então pensar, refletir desde o verso 1 até o verso de número 16. Mas verso 15 diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Os irmãos podem sentar, por favor. Eu fiquei bastante empolgado quando eu recebi a carta do tema da festividade dos irmãos, e é sempre bom ver festa de igrejas, né? A gente sempre vê festa dos departamentos e muito pouco festividades da igreja. Deus abençoe o pastor por essa iniciativa, porque essa é uma oportunidade que os irmãos têm de cooperar juntos, porque a igreja está fazendo 40 anos aqui no Bom Sucesso, e eu quero parabenizar todos os irmãos por tudo aquilo que são, de como têm empenhado na obra de Deus, de como os músicos têm tocado uma música gostosa de ouvir, a orquestra, os departamentos louvando a Deus juntos, fazendo essa equipe unida, né? Muito bom ouvi-los dessa forma. Que o Senhor nos conserve assim e que o Senhor continue derramando sobre vocês sua graça, abençoando o ministério do pastor Marcos e de todos os obreiros aqui no Bom Sucesso. A minha oração é que Deus faça os irmãos aumentarem ainda mais neste amor e nesta comunhão para a glória de Deus. Quando eu vi este tema crescimento, né, crescimento completo, e é bom saber que os irmãos estão lidando com o crescimento e espiritualidade durante esse ano todo, porque assim só me dá mais tranquilidade de saber que esse tema será tratado durante todo o ano, todas as festas e todos os cultos, pensando e refletindo sobre isso. Mas crescimento, eu gosto muito da ilustração da criança, porque ninguém gosta de que o filho nasça e interrompa o crescimento. Todas as mães que aqui estão, todos os pais que aqui estão, ficariam bastante chateados se seus filhos, ao nascerem, não crescessem. Já pensou se nossos filhos permanecessem dormindo no berço até adultos? Primeiro minha cadeira,
Já pensou? A idade vai aumentando, mas o corpo não vai crescendo e eles permaneçam ali naquele berço? Já pensou? Nós que temos os nossos filhos, por mais que isso seja um gasto excessivo, sabemos que é gostoso de ver uma roupa que você comprou para a criança não servir mais. Eu estou com uma bebê de 1 ano e 3 meses e a roupa perde muito rápido. É incrível como você tem que, de meses em meses, estar trocando de roupa e esse negócio vai sobrecarregando o seu bolso. Sobrecarregando não, né? Vai esvaziando o seu bolso e você vai ficando mais leve, com menos dinheiro, e o negócio vai. Quando parte para o leite, então, aí te dá um sufoco. Mas nós gostamos desse negócio. Eu acompanho a minha esposa nos pediatras, né? As duas, a outra tem 10 anos ainda, e mulher na pediatria é sempre uma bênção. Estava falando isso ontem lá no Presidente Lula. Mulher gosta de comparar as crianças. Eu chego lá no pediatra, sempre, daqui a pouco uma olha para a outra e pergunta assim: quanto tempo seu bebê tem? A outra fala: 10 meses. Mas o meu também tem 10 meses, é tão pequeno. Quantos quilos ele pesa? Ah, o meu já está com 8 quilos. Mas o meu só tem 7,5 quilos. Está acontecendo alguma coisa? Esses dias eu fiquei bravo com a minha esposa. Eu tenho uma de 10 anos que está com sobrepeso. E tem uma de 1 ano e 3 meses que está abaixo do peso. E esses dias ela falou: não, eu vou pedir um exame para o pediatra. Essa menina está muito magra. Eu falei: você me deixa confuso. Porque com uma você reclama que ela está acima do peso, com a outra você reclama que está abaixo do peso. Você precisa decidir. E o médico falando: não, está tudo bem, mas ela quer que a menina cresça. Nós gostamos disso. Nós queremos que os nossos filhos cresçam. E o estranho é se não crescer. Deus também é assim conosco. Eu posso te afirmar que em todos os cultos, Deus está esfregando suas mãos, olhando para nós e dizendo: é hoje que ele vai crescer mais um pouco. A cada oportunidade que Deus nos dá, Ele tem a expectativa que a sua igreja cresça. E assim como para nós não tem como interromper o crescimento da criança, não dá para você olhar para a criança e dizer: ô filha, essa blusa de frio o pai pagou tão caro, fica aí nesse tamanho uns 4 meses para valer a pena esse investimento que eu fiz. Não dá para você fazer isso. Não dá para você interromper. O crescimento de uma criança não é como um DVD que você vai lá e dá um pause e ele para de rodar e depois você vai lá e desplica e ele continua crescendo. Não dá para fazer isso. Assim como não dá para interromper o crescimento de uma criança, assim também não dá para interromper o projeto que Deus tem para nós no nosso crescimento. Nós vamos tentando às vezes dar pausa, a gente vai olhando e dizendo: Senhor, para de fazer isso, eu estou enfrentando muita luta, eu não quero. Não tem como parar. Se você não quer crescer, eu quero lhe dizer que Deus quer e Ele fará com que você cresça. Ele vai proporcionar situações na nossa vida para que o crescimento seja efetivo. Agora eu quero dizer uma informação muito importante aqui para você. O capítulo 4 da carta aos Efésios vem depois do capítulo 3. Essa é uma informação importante. E o capítulo 3 vem depois do capítulo 2. E o 2 vem depois do capítulo 1. Por que é bom a gente saber disso? Porque nos 3 primeiros capítulos desta epístola, o apóstolo Paulo está ensinando conceitos importantes sobre a fé cristã e sobre a igreja, principalmente. O apóstolo está dando todo o conteúdo, está dando todos os conceitos que a igreja precisa para poder crescer. Agora, a partir do capítulo de número 4, onde está o tema desta festividade, o apóstolo está propondo à igreja de Éfeso que eles coloquem em prática
aquilo que ele havia ensinado nos 3 capítulos. Tanto que capítulo 4, capítulo 5 e capítulo 6 nada mais é do que o pôr em prática aquilo que está no capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. Dando a ideia de que Deus está preocupado conosco. A ideia de Deus não é que seus filhos apenas estudem sua palavra. Não é que a igreja do Bom Sucesso apenas participe dos cultos de terça com o pastor Max. Não é que a igreja do Bom Sucesso apenas participe da escola dominical no domingo pela manhã e preste atenção em todos os sermões de todos os cultos. Mas Deus quer que a igreja do Bom Sucesso, que a igreja do Ponte Alta e que todos os seus servos coloquem em prática aquilo que está aprendendo. Porque de nada adianta termos informações se essas informações não servir para mudar a nossa vida, não servir para promover crescimento. O que Paulo está fazendo aqui no capítulo de número 4, do verso de número 1, já lido nesta noite, até o verso de número 16, que eu acabei de ler junto com os irmãos, é mostrar que o crescimento é uma perspectiva de Deus, e ele vai mostrar aqui algumas coisas importantes. Ele vai colocar para nós a realidade do crescimento. E eu quero pensar com os irmãos aqui sobre 4 aspectos importantes sobre o crescimento. O primeiro aspecto é a sua base. Qual é a base para o crescimento? Como é que nós podemos ter certeza que estamos no caminho certo? Olhem comigo o verso de número 1 ao verso de número 3. Entendam que essa expressão que Paulo começa o capítulo de número 4 é uma expressão que ele não começa o capítulo de número 1, não começa o capítulo de número 2 e nem começa o capítulo de número 3. Essa expressão, rogo-vos, pois, ou exorto-vos a, é uma expressão que denota a aplicação do que ele já havia dito. E olha o que ele diz: eu, preso no Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Sendo assim, pastor, quais são as bases do crescimento cristão? Aonde é que o cristão está baseado para que possa crescer? O cristão está baseado na humildade, está baseado na mansidão, na longanimidade, no amor cristão, na paz. O que Paulo está fazendo aqui é dando um prelúdio, ou repetindo, já que Gálatas é mais antigo que Efésios, o fruto do Espírito, que está lá no capítulo 5 de Gálatas, verso de número 22. O que Paulo está dizendo é: a base para o crescimento da igreja encontra-se naquilo que o Espírito produz na igreja. Não há como crescer se vivemos em guerra. Não há como crescer se somos estúpidos um com o outro. Não há como crescer se não sabemos tratar um ao outro, se não sabemos perdoar um ao outro. Não há como crescer se o Espírito Santo não estiver na sua vida. Portanto, você, meu amigo que está aqui hoje e ainda não serve a Jesus, eu quero lhe dizer que o crescimento espiritual parte somente do pressuposto para aqueles que têm o Espírito Santo habitando em si. Não há como crescer se você não nasceu. Não há como você se desenvolver se o Espírito Santo não habita em você. Porque você não tem os nutrientes necessários, você não tem o alimento necessário, você não tem como crescer se não nascer de novo. Mas Paulo continua, e
um segundo aspecto importante do crescimento que eu quero destacar com os irmãos nesse texto são as razões para o crescimento. Por que eu preciso crescer na obra de Deus? Por que eu preciso crescer na minha vida espiritual? E acompanhe, por favor, a partir do verso de número 4, porque Paulo dá algumas razões bastante convincentes do porquê a igreja precisa crescer. Olhem só o verso de número 4. Olha o que ele diz: há um só corpo. Por que eu preciso crescer? Porque eu faço parte do corpo de Cristo. E é interessante notar que a expressão que se repete nesse trecho é um só. Quando nós olhamos para a expressão corpo, não há como fugir da ilustração que o próprio apóstolo nos traz na primeira carta de Coríntios, capítulo de número 12, porque quando ele utiliza essa figura de linguagem para denotar a igreja, ele está lidando com a unidade, mas não com a uniformidade. Há uma diferença. Uniformidade é quando todos são iguais, estão usando a mesma roupa. Agora, sábado, me parece que os irmãos têm que ir com uma cor de camisa específica, para que todos possam olhar e dizer: esse é o coral dos irmãos de Guarulhos. Isso é uniformidade. O que Paulo pede aqui, o que Deus, esperando o apóstolo, pede a nós, é que uma das razões para o crescimento espiritual é que nós somos um só corpo. E um só corpo significa, nós somos unidos, mas somos diferentes. É a unidade na diversidade. Eu quero pedir para você virar o seu pescoço agora e olhar para essa pessoa que está do seu lado. Já viu como ele é diferente de você? Falando em crescimento, alguns cresceram um pouco mais do que outros. Uns têm um pouco mais cabelo do que outros. Alguns usam óculos porque sua vista, assim como a minha, não está tão bem. A cor do cabelo muda, o gosto muda. Eu tenho certeza que você hoje olhou para alguém com a cor daquela roupa e disse: eu jamais sairia com a camiseta daquela. Eu tenho certeza que você hoje já olhou para alguém hoje no culto e disse: eu jamais me atreveria a usar aquela combinação de roupa. Mas nós somos assim, somos diferentes. É por isso que precisamos crescer, porque à medida que você cresce, você deixa de ligar para algumas coisas. À medida que você cresce, você aceita o seu irmão do jeito que ele é. É por isso que você precisa crescer, porque senão você vai continuar com as mesmas reclamações, com a mesma antipatia com o seu irmão, sempre apontando os erros dele. Você precisa crescer, sabe por quê? Porque ele não é igual a você mesmo. Ele não tem que entender tudo do jeito que você entende, ele não tem que pensar do jeito que você pensa, ele não tem que aceitar tudo que você diz. Ele é diferente, ela é diferente, e você precisa crescer para aprender isso. Então, querer que o seu irmão seja igual a você é sinônimo de imaturidade. Ok? Quando você perceber alguma discussão no ensaio por causa de algum livro, quando você perceber alguma discussão no ensaio por causa de alguma nota, por causa de alguma harmonia, e essa discussão é por causa de gosto, não por causa de um erro, pense nisso. Talvez você esteja sendo imaturo e é preciso crescer. Uma mesma música pode ser tocada com um arranjo diferente. O mesmo louvor pode ser mudado em alguma entonação. Não é do jeito só que você quer. Escuta a opinião do outro também. Nós somos um só corpo. Mas Paulo continua, me acompanhei.
há um só corpo. E ele diz, um só Espírito.